E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Hoje praticamente são duas matérias, tá? Assim, tem três, só que duas é ligada a uma. Então fica uma, né, no caso. Primeiro eu vou falar sobre o quê? Sobre os idosos que estão no mercado de trabalho que morreram ou que ficaram feridos em acidentes de trabalho, tá? Saiu uma matéria assim até extensa, tá? Então eu quero trazer isso para você. Por quê? Por que eu quero trazer isso? É aquilo que eu falei no vídeo anterior. É o nosso futuro. Se a pessoa não for para a terra do pé junto antes, é o futuro de todo mundo. É o meu futuro, é o seu futuro. Então nós temos que ficar atentos a esse tipo de situação. Se você quer isso para você, se você está fazendo algo para você não precisar de passar por isso, tá? Porque nós temos aquelas... Basicamente, na atual situação, nós temos só duas opções. Você pode ser um quê? Um doador ou um conquistador. Doador, o que quer dizer? Não, que você vai doar, não, muito pelo contrário, você vai ficar vivendo de doação. Já por aqui, o que quer dizer isso? Ah, você está ganhando dinheiro do INSS, né? Tá certo, mas aquele dinheiro do INSS, quando você aposentar, será o suficiente? Você vai conseguir passar só com aquele dinheiro? Você não vai ter que viver de algum tipo de bolsa, alguma coisa? Ajuda de alguma coisa? Isso aí são os famosos doadores. Ou você pode ser um conquistador. No caso, você viver, quando você já tá bem agora, você está trabalhando e conquistando. Da mesma forma que tem muitos idosos que são, como é que se fala? Conquistadores. Tá? Então, tem que se tomar cuidado com isso. Então, o que você está querendo para você? Né? E no caso, a segunda matéria, se der tempo, é sobre o aumento do preço dos terrenos aqui no Japão. Tá? Porque diz, tem alguns locais que estão sendo feitos, como é que se fala assim, questão de turismo. Tá? Eu já havia feito uma matéria falando sobre isso. E aonde está sendo feitas as fábricas de, como é que se fala, de semicondutores. Eu também havia alertado isso, tanto que na parte de Kumamoto eu também já havia alertado. Eu falei assim, ó, quem tiver uma grana, invista lá em terreno, porque vai gerar, vai dar, como é que fala assim, vai dar bom o investimento. Pois é, saiu uma matéria também muito grande falando sobre o aumento do preço dos terrenos aqui no Japão. Mas por que eu quis trazer esse tipo de coisa? Porque tem muito brasileiro que não compra casa. Tá? Então ele tem que ficar muito atento a esse tipo de ponto. Ah, mas é ideal você comprar a casa num local que está valorizando. Sim, até que ponto? Porque dependendo da dívida que ele fizer, vai, 20, 30 anos, com valores altos, dependendo da pessoa, ela não aguenta pagar e ela vai perder a casa. Porque ela vai ser obrigada a devolver a casa, ainda vai ter a dívida. Então é inteligente um negócio desse, dependendo, só por causa de ser zoião? Não, não é inteligente. Então já estou trazendo esse tipo de matéria, porque dependendo onde que a pessoa quer comprar uma casa, ela fazer, tá, uma pesquisa da situação regional ali e ver como é que é. Dependendo, compensa ela pegar em um outro local mais barato e ela conseguir quitar essa dívida dela e ela ter realmente a casa. Porque não foram nenhum ou dois casos que eu vi de pessoas, incluindo parentes meus aqui no Japão, que perderam a casa porque não conseguiram pagar. Então é algo inteligente, dependendo, não. Aí fala assim, ah, eu vou investir numa casa porque é investimento. Não, pera lá. Para quem entende de, como é que se fala assim, de economia e investimento, sabe que casa não é investimento. Se a casa não te render dinheiro, ela não é investimento, ela é um passivo. Ela vai te dar despesa. Ela só vai te render alguma coisa se você vender ou você alugar. Caso contrário, ela não vai ser um ativo, ela vai ser sempre um passivo. Então não pense que casa, entre aspas, é investimento. É bom ter, pô, é o sonho de muita gente, igual o meu, tá? É sonho pra caramba, como é que fala assim? Porque na época de confusão é muito mais fácil você fazer o dinheiro só para comer do que você ter que fazer o dinheiro pro aluguel e para comer. Então, você ter uma casa é como é que fala assim? É uma decisão inteligente? Pô, pra caramba.
Tá? Principalmente você vê que tem tempos turbulentos de tanto em tanto tempo. Então nós temos que parar para pensar nesse tipo de coisa. Tá? Porque quem fala assim, é muito mais fácil eu pegar essa grana da casa, eu investir, viver de lucros, alugar uma casa, eu pago metade, no caso do aluguel, com investimento, outra metade ali, eu reinvisto para gerar uma grana. Tem gente que pensa assim. Tanto que tem uma vertente na internet de investidores que falam isso. Mas é inteligente, no meu caso não. Por quê? Chega no momento de crise, igual que teve o corona tempos atrás. Você vê que houve uma quebradeira generalizada, muita gente ficou sem trabalhar e etc. Então quem tinha casa não precisava ficar correndo com tanto sufoco para poder fazer o dinheiro do aluguel. Mas é aquela velha história, é um modo de pensar. Mas vamos começar aqui. Tá. Tanto que essa matéria que eu vou trazer dos idosos, a NHK, ela soltou um vídeo de 4 minutos e meio. Já tá para você ter uma ideia de quão extenso essa matéria é. Porque geralmente os vídeos que falam matérias curtas é 30 segundos, 20 segundos, chorando 1 minuto. Esse é de 4 minutos e meio. Tá? Então tem muita coisa aqui. E eu espero que você preste atenção, porque dependendo é o seu futuro, né? Da mesma forma que é o meu futuro. E antes que eu esqueça, todo vídeo eu esqueço, nesse aqui não vou esquecer. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho ali para você receber as notificações de vídeo que serão postados aqui no canal. Tá, vamos lá, olha só. É um evento que teve, que ele está mostrando, entre a molecada e os idosos jogando bola junto, né? Tá bom? Porque senão vai me dar problema, eles não estão falando nada. No dia 16 aqui no Japão foi dia do idoso, no caso dia de respeito ao idoso, tá? E o número de idosos com 65 anos ou mais é estimado em 36,25 milhões, aquilo que eu trouxe já no vídeo passado também. E o número de idosos ativos são de 9,14 milhões. Por outro lado, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, né, diz que o número de idosos com 60 anos ou mais que morreram ou sofreram lesões que os obrigaram a faltar nos serviços atingiu um recorde de 39.702 pessoas. À medida que mais e mais pessoas continuam a trabalhar durante longos períodos de tempo, muito mais pessoas acorrem aos seminários sobre emprego para idosos realizados no governo metropolitano de Tóquio, com vista à reforma. O seminário foi realizado em Shibuya, Tóquio, com o palestrante responsável pelos recursos humanos de uma empresa, falando sobre o tema, o futuro do mercado de trabalho para os idosos. Foi explicado que a necessidade de recursos humanos sêniores está a aumentar, principalmente entre as pequenas e médias empresas, onde a escassez de mão de obra está se tornando mais grave, e é importante estar consciente dos próprios pontos fortes para aproveitar a experiência e a habilidade que foram cultivados ao longo dos anos. Através do programa de 5 dias, os participantes aprenderão como se preparar para uma segunda carreira, caso os idosos ali estão fazendo o curso. Aprendendo métodos de autoanálise, dicas para entrevistar, né, ouvindo as experiências dos idosos que voltarão a trabalhar em pequenas e médias empresas. Embora o público-alvo seja pessoas com 55 anos, aproximadamente 80% dos participantes dessa vez eram pessoas antes da aposentadoria, e houve 85 inscrições
para uma capacidade de 30 pessoas. Então você vê que o número de pessoas procurando esse tipo de palestra para poder como é que fala assim, se informar, foi mais que o dobro. Você vê que as pessoas aqui no Japão eles estão preocupadas com o futuro dela. Por isso que, por mais que as pessoas me xinguem ou algo parecido, fala, ah lá, usa de ironia, né? Ah lá o grande investidor. Mas não, eu estou tentando trazer alguma coisa para você já ir fazendo agora, para você não ter que passar por isso, gente. Eu acho que é um mínimo, sabe, da gente, de nós, como é que fala assim, fazermos algo por nós. Então, se você pode fazer algo por você agora, por que não fazer? Para que ficar vivendo de ostentação aqui no Japão, sabendo que dependendo da sua ostentação hoje aqui no Japão, lá na frente vai te dar dor de cabeça. E dependendo da ostentação que você tem aqui, dependendo da pessoa, ela volta para o Brasil com a mão na frente ou outra atrás. Então ela viveu o presente, não conquistou nada, o futuro dela vai ser sombrio. Pô, é triste pra caramba. E é isso que eu não quero para nós. Por mais que as pessoas me xinguem, como é que fala assim, me agridam e etc, assim, verbalmente falando, porque eu já passei esse tipo de coisa, eu tô passando esse tipo de coisa, eu não quero para as pessoas esse tipo de coisa. Tem muita coisa que eu passo assim que eu procuro não transparecer, mas tem muita coisa que na minha vida, psicologicamente falando, não é fácil, tá? Por isso que eu estou tomando outras medidas, porque é aquela velha história, aquilo que eu já falei em outros vídeos também. Se a gente já fez algumas coisas durante 10, 15, 20 anos e não deu certo, é hora de mudar. Vamos mudar. Foi a hora que eu comecei o quê? Investir. Porque antes eu tinha investimentos na renda fixa, mas eu vi que a renda fixa não está me dando aquilo que eu estou querendo. Está demorando muito para me dar aquilo que eu estava querendo. Então os cálculos que eu tinha feito para renda fixa não bateram, porque numa série de, como é que se fala assim, de conjunturas de mercado que acontecem. Por isso que tem certos analistas, tem certas coisas que aparecem para mim e falam assim, ah lá japonês, aproveita que isso aqui é uma boa. Aí o cara fez assim, um prospecto para 10 anos. Porra, isso aí é um futurólogo. Porque não tem como você fazer um prospecto de 10 anos, porque o mercado ele é muito rápido, ele é muito dinâmico, ele muda assim, ó. Até tempos atrás, o dólar aqui no Japão estava 160, agora já caiu para 139, agora está no momento desse vídeo está 141. Os Estados Unidos está passando por transações, então tem muitas coisas que você vê que dá despencada, dá mudança. Então, fazer prospectos para muito tempo é loucura. Eu aprendi isso na pele, que é loucura. Então tem que fazer prospectos para curto e médio prazo, para você acertar como é que se fala, na sua análise. A análise para muito tempo é muito loucura. É ser futurólogo isso aí. E é coisa que eu não quero mais, porque eu errei já em certos dados. Por isso que eu migrei da renda fixa para renda variável. Tanto que eu já trouxe minha carteira aqui no vídeo passado, eu trouxe. Tá? Eu vou até mostrar para vocês de novo. Como é que tá a minha carteira. E essa carteira de investimentos aqui eu vou trazer ela só até dezembro. Para você ver o que eu posso fazer em 6 meses. O que deu para me fazer. Então vamos lá de novo. Olha só. Quando eu abri a carteira, primeiro mês, deu 64. Segundo mês, R$3,15 já. Terceiro mês, R$12. Então praticamente eu mais que dobrei, né, a carteira aqui. Então é aquela velha história, se nós não fizermos alguma coisa para nós, para a gente mudar nosso futuro, é complicado. Então aqui com essa carteira eu consigo te provar por A mais B que você consegue viver de juros. Mas você vai ter que trabalhar, você vai ter que investir. Tá? E não vai poder ostentar, porque igual eu nesse momento, eu estou naquele momento de acumulação. Quanto mais nós acumularmos agora, mais é o que nós vamos ganhar. Tanto que no investimento, nessa parte de ações, tem muita gente que acha que eu vou ganhar por investir. Não, você vai ganhar por cota.
por título comprado. Então, se você comprar um título de R$1, se você comprar um título de R$10.000, serão 1 em 1. Então, você vai ganhar o equivalente a um título só, independente do valor. Tá? Porque tem empresas que você pode comprar o título de R$10.000 e ela te pagar um provento de 50 centavos. E você pode comprar uma empresa de R$4, como existem títulos a valores de R$4, e você ganhar 50 centavos também. Só que você ganha na quantidade de títulos e não no valor aplicado. Então é muito mais inteligente você, em vez de comprar aquele de R$10.000, que você vai comprar um, com R$10.000 você compra quantos de 4? Então vamos ser inteligentes. Então tem muita coisa que nós podemos fazer por nós. Aquilo que eu falei, nem todo mundo está para o mercado de ações. Então você pode fazer um curso, uma certificação para você aumentar o seu valor. Ou você abrir um negócio. Como eu falo de Japão aqui, que a maioria das pessoas que o vídeo é voltado para as pessoas que estão aqui. Claro que não impede nada da pessoa pegar esse tipo de conteúdo e levar para a vida do Brasil. Mas faça legalizado, tá? Para evitar dores de cabeça, principalmente aqui no Japão. Porque você sabe que aqui no Japão sempre tem aquela pessoa sacana, dedo duro, invejoso, que não sei o que vai lá e quer denegrir, quer destruir a outra pessoa. E tem, não é pouco. Tá? Então, faça a coisa legalizada para você se blindar de certas coisas. Tá? Então, vamos fazer alguma coisa por nós. Não vamos ser doadores, vamos ser conquistadores. Porque senão, como é que se fala assim, lá na frente o futuro vai ser complicado. E é isso, com essa matéria aqui que eu quero trazer isso para você. Tá? Acabei fazendo, como é que fala assim, falando até além da conta que eu falo assim, tempo que eu queria. Continuando. Tetsuya Ida, gerente da seção sênior de promoção de emprego da Tokyo Job Foundation, que dirige o seminário, disse: nesta era de expectativa de vida de 100 anos, sim, porque saiu uma matéria que parece, eu não salvei essa matéria porque eu não dei muito valor nela, mas parece que o Japão chegou a 95 pessoas. É um negócio assim, tá? Com mais de 100 anos. Então você vê que está crescendo cada vez mais o número de pessoas que estão ultrapassando 100 anos aqui no Japão. Então você vê que, e com isso, ele aumenta o quê? A carga da previdência aqui no Japão. Porque dependendo, o Japão não tá, como é que se fala, não estava pensando que pessoas iriam passar dos 100 anos, tá? Tanto que esse negócio da previdência ele é tão complicado que eu vou trazer para você aqui também o da China. A China falou que vai aumentar a carga, como é que se fala assim, previdenciária dela. Japonês, mas por que você vai trazer o da China, já que a gente mora no Japão? Porque da China, a China é o maior parceiro comercial do Japão. Então, querendo ou não, gostando ou não, do tudo que acontece lá de ruim, reflete no Japão. Então, nós temos que ficar muito atentos. Por isso que tem muita informação, principalmente para quem é investidor, né? Ou mesmo as pessoas que gostariam de enveredar nessa vida de investidor, analista, que o mínimo de informação que você acha que é bobeira, ela tem muita, como é que fala assim, muita informação que vai te ajudar ali na frente. Tá? Fazer uma análise mais certeira e etc. Mas continuando. Nessa expectativa de vida de 100 anos, há muitas pessoas que querem iniciar uma segunda carreira, fazendo uso de suas experiências passadas e conhecimentos especializados. Por outro lado, existe uma escassez de mão de obra no lado empresarial, e algumas pequenas e médias empresas pretendem recorrer a recursos humanos sêniores, né? Espero que esse seminário lhe dê uns impulsos de oportunidade. É aquela bela história, dependendo do que a pessoa falar ali, ela vai abrir a mente da pessoa para outras coisas. É isso que eu tento fazer aqui sempre no canal. Graças a Deus, eu já consegui atingir algumas pessoas. Algumas pessoas já vêm falando para mim: ó, japonês, comecei a investir. Pô, bacana. Esse tipo de coisa me deixa muito feliz. Aí às vezes a pessoa pega a carteira dela e me mostra: japonês, ó, minha carteira tá assim. O que você acha? Eu pego, eu dou uma olhada, eu faço um prospecto ali.
para a pessoa e eu falo, ó, eu acho que você pode fazer assim, você pode fazer assado, você pode tentar mudar assim, tentar assado. Tá? Mas não falo para a pessoa, invista nisso ou invista aquilo, porque eu quero ensinar a pessoa a pescar. Eu não quero dar o peixe para a pessoa. Porque se você ensinar a pessoa a pescar, ela sempre vai ter o ganha-pão dela. Se você der o peixe, no caso, ser um doador, se acontecer alguma coisa, você não sabe o que fazer. E você vê que os tempos estão mudando. Mas continuando aqui. Por outro lado, segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, os idosos com mais de 60 anos que morreram sofreram lesões que os obrigaram a faltar no trabalho por 4 dias ou mais devido a acidentes de trabalho atingiu um recorde de 39.702 no ano passado, superando o ano anterior por 8 anos consecutivos. Então você vê que por 8 anos consecutivos os idosos estão sendo obrigados a voltar para o mercado de trabalho. E você vê que essa estimativa aqui de acidente não é pouca coisa, porque houve mortes, claro, e sofreram lesões que os obrigaram a faltar no trabalho por 4 dias ou mais. Então não era uma coisa tão banal. E é isso que você quer para o seu futuro? A proporção de pessoas com 60 anos a mais entre as vítimas de acidente de trabalho está aumentando de ano após ano, atingindo 29,3% o ano passado, que também foi o mais elevado, já registrado. Mas é óbvio. Óbvio porque quanto maior o número de pessoas entrantes ali, maior a perspectiva de acidentes nas empresas. Porque tem muita empresa que ela não, como é que fala assim, ela não tem uma regra clara, o famoso hakiri, tá, que a gente fala em japonês, uma regra clara para acidentes de trabalho, para prevenção de acidentes de trabalho. Nossa, é tenso pra caramba. Tá? Os acidentes de trabalho tendem a ter maior probabilidade de ocorrer à medida que envelhecemos, quando comparamos com pessoas na faixa de 60 anos ou mais do que aquelas com 30 anos, há cerca de 2 vezes mais probabilidade de ocorrer em homens e 4 vezes mais probabilidade em ocorrer com mulheres. Além disso, quando se analisam os tipos de acidentes de trabalho, os trabalhadores com 60 anos a mais foram quedas, que representam 40% do total. São mais comuns os casos de pessoas que ficam com os pés presos, tropeçam em objetos, escorregam em passarelas geladas ou derramando água ou óleo no local de trabalho. Então já dá para você ter uma ideia que muito disso aqui poderia ter sido evitado com regras mais espartanas. Tanto que saiu até uma, como é que se fala assim, uma matéria da BBC tempos atrás, falando assim, por que o Japão ele é tão aficionado em manuais, em regras? Por causa desse tipo de coisa. Porque se você não coloca regras, você não coloca manual ali, as pessoas vão fazer tudo que ela quer, da forma que ela quer e como ela acha que quer. E ela acha que aquilo é o certo. Só que muitas das regras, muitos dos manuais que tem, é baseado no quê? Problemas que já aconteceram, então eles vão atualizando. Da mesma forma que as leis japonesas, elas foram sendo atualizadas ao longo do tempo. Você vê que as leis no Japão elas mudam muito rápido, tá? Por causa desse tipo de coisa. Para tentar se adaptar à atualidade. Então, nós temos que mudar a nossa mentalidade, porque muita gente tem a mentalidade de Brasil, porque você vê que tem regras no Brasil, que desde quando, como é que se fala assim, o Brasil foi descoberto, é a mesma regra, não muda. Você vê que depois de quanto tempo eles vão começar a fazer a reforma lá no Brasil, das leis. E aí? Isso quer dizer que vai ser melhorar? Dependendo ou não, dependendo o troço vai piorar ainda mais. Por quê? Tem regras que você não pode falar assim, vou mudar agora, daqui 10, daqui 30 anos, muda de novo. Não, o negócio tem que ser assim. Porque as pessoas têm tendência a fazer cacas.
querendo ou não. Tá? Quantos de nós já não fizeram caca? Eu canso de fazer caca. Tá? Então, como é que fala assim? Nós temos que, como é que se diz? Ser conscientes nas nossas escolhas, nas formas que nós vamos fazer as coisas. Porque senão é muito fácil a gente, como é que se fala assim, fazer certas situações e culpar o outro. Vou dar um exemplo que muita gente pode ser que não goste. A cadeirada que o Pablo Marçal tomou. Ah, o Datena é isso, o Datena é aquilo. Só que, se você parar para analisar as palavras do Marçal, o Marçal falou assim, o Datena é um cagão. Ele é um arregão, que ele não tem coragem de fazer as coisas. O cara foi lá e deu uma cadeirada. Por quê? Ele incitou o cara. Ah, e o Datena não tem, como é que se fala assim, resiliência emocional. Dependendo da pessoa, que ela está sendo ali provocada há muito tempo, que você vê que o Marçal ele sempre provoca as pessoas, vai provocando. O cara chegou uma hora que ele cansou. Falou assim, você está achando que você está lidando com o moleque? Vai lá e dá uma cadeirada. Mas ele provocou. Ele provocou aquela ação, querendo que as pessoas gostem ou não. Então tem certas coisas que nós provocamos as ações. Aí depois, quando nós tomamos uma cadeirada da vida, como é que se diz? Aí vai falar que é culpa do macumbeiro, culpa do Exu, Deus é ruim, o cara quer o mal dele, mas ele nunca vê o que ele aprontou. Tanto você vê que o Marçal hoje, nada contra a pessoa dele. Ele está falando, não, mas que o cara é isso, o cara é aquilo, mas ele não fala o tanto que ele provocou da Datena. É muito fácil você fazer as coisas, depois dar uma de vítima, coitadinho. Mas o quanto você provocou para aquela situação acontecer? Ou o quanto você viu que aquela situação ali, ela é perigosa, ainda assim você assumiu o risco. Porque tem essa parte de assumir o risco. Tanto que tem muitas ações, como é que se fala assim, que a gente fala na parte jurídica, que existe essa ideia da presunção de risco. Porque você presumiu aquilo, você, além de presumir aquilo, você aceitou a ideia e fez. Em relação a isso, o que acontece? Dependendo da pessoa, quando entra nessa ideia, dependendo, ela perde a causa. Porque se ela sabia que aquilo estava errado, que aquilo vai dar ruim, como é que se diz, no linguajar de hoje, e ainda assim ela fez, ela assumiu aquela ideia. Então ela não pode reclamar. Juridicamente falando, tem esse tipo de coisa. Então nessa parte tem que se tomar cuidado, sim. E essa parte jurídica de presunção é unânime no mundo inteiro. Tá? Se você vê julgamentos e as coisas acontecendo, porque vira e mexe aparece vídeos de julgamentos americanos. Então quem assiste já viu esse tipo de coisa. No Brasil, a mesma coisa. Japão, a mesma coisa. Então nós temos que tomar um certo cuidado. Tá? Então vamos lá. Seguido de quedas como cair de andames ou escadas com 16%. Tá? Reações ou movimentos forçados como machucar a parte inferior das costas ou braços ao levantar objetos pesados em 11%. Então você vê as estimativas do Ministério do Trabalho aqui do Japão. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão alerta que, à medida que envelhecemos, a nossa função física geralmente diminui e ficamos mais propensos a quedas e as mulheres, em particular, correm mais risco de fraturas à medida que envelhecem. Não sou eu que estou falando, é o Ministério do Japão, tá? Ah, antes que esqueça, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? À medida que aumenta o número de idosos trabalhando, algumas empresas estão a trabalhar para criar locais de trabalho que possam trabalhar, no caso dos idosos, possam trabalhar em segurança durante seu tempo, né, sem se lesionar. Pô, isso é bacana. O Seisei Server, no estado de Shizuoka, que cuida da manutenção e limpeza de equipamentos prediais, conta com aproximadamente 370 funcionários com a idade de 55 anos. Pô, bacana, né, se parar para ver. 40% tem mais de 65 anos, sendo o mais velho 88 anos. Alguns funcionários idosos sentem-se inseguros quanto à sua força física e alguns tropeçam e caem, causando lesões. Por isso a empresa está se concentrando na criação de um ambiente de trabalho confortável para os idosos. Há cerca de 3 anos, o presidente da empresa responsável pelo trabalho
passou a visitar diretamente o local de trabalho várias vezes por mês para ouvir as opiniões dos funcionários e até o momento colocaram fitas ou degraus, né, em locais onde havia risco de queda para ser mais visível. Não, isso é bacana, pô, aquela velha história. Por isso que eu falo, por causa da presunção de risco. Então, se você fizer alguma coisa para você minimizar ali ou mitigar o risco, é bacana. Ah, já falei, mas o que é mitigar? Mitigar é uma palavra que a gente usa também sempre no mercado de ações, tá? Que no caso seria o quê? O risco sempre vai existir, mas se você puder fazer algo para diminuir que a probabilidade daquilo aconteça, é sempre útil. Pode ser que não deixe de acontecer, mas o dano vai ser menor. Tá? Então a palavra mitigar é isso. Então sempre existe locais que não tem como você deixar de ter o risco, mas você pode fazer algumas ações para mitigar o risco. Então isso é bacana pra caramba, por isso que eu sempre venho trazendo alguns vídeos para você mitigar o risco. É igual a ideia da água com PFAS, das águas contaminadas aqui do Japão. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, usem filtro. Porque o filtro ele vai diminuir a sua chance de você ficar bebendo e ficar ingerindo o PFAS, que vai te trazer problemas de saúde. Mas aí é aquela velha história. Escuta quem quer. Além disso, esse ano, em resposta às preocupações dos funcionários sobre insolação, no caso Natsubatei aqui no Japão, a empresa pagou e começou a fornecer uniformes de trabalho com ventiladores elétricos e refrigeradores de pescoço para resfriar a região do pescoço no início do verão. No caso, uniformes com ventiladores, acho que todo mundo já deve ter visto, são aquelas roupas que tem aqueles ventiladores do lado. Tanto que eu pensei de comprar um para mim, tá? Porque como eu não tenho ar-condicionado, para mim poder usar aquilo aqui em casa, tá? Ó, para você ver. Eu tô gravando essa matéria 4h20 da tarde, olha a temperatura. Quase 32 graus. Aí, ó, já bateu os 32, ó. Então esse tipo de coisa para mim ia ser bacana, pô, pra caramba, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem dias, eu fico tanto aqui nesse calor assim direto, que tem dias que eu vou dormir eu tenho ânsia de vômito, tá? Por quê? Excesso de calor. Tá? O corpo, ele, como é que se fala assim? Ele sente, então quanto mais úmido tiver o ar, pior ainda, porque agora no verão é úmido. Então basicamente a gente está sendo cozido vivo, querendo ou não, tá? O japonês, mas o que você fala que está sendo cozido vivo? Porque no oxigênio tem água. E quanto mais calor você tiver, você vai suar. Isso também, tá? Então você com esse suor também, pô, você não está percebendo, mas você está suando, você está perdendo líquido, seu corpo está passando por transformações. Você está sendo castigado e você não percebe. Por isso que tem muitos idosos que eles dormem e morrem por excesso de calor. E você vê que nós que somos um pouco mais novos, passamos por certas situações, imagina um idoso, né? Mas por que ele não liga o ar-condicionado da casa dele? Porque não sobra grana. Porque aqui no Japão, como eu canso de falar, o pagamento de aposentadoria é só nos meses pares. Os meses ímpares, o Japão não paga imposto, só aposentadoria, só que as contas vêm todo mês. Então, um mês de aposentadoria tem que dar para dois meses. E é tenso. Só que tem pessoas, dependendo, ela recebe o quê? 40 mil ienes de aposentadoria. 40 mil ienes, dependendo, você não paga nem o aluguel de uma casa. Então ela é obrigada a voltar para o mercado de trabalho, mesmo aposentada. E tem casos aqui no Japão que, se a pessoa está aposentada, ela volta para o mercado de trabalho e o governo viu que ela voltou para o mercado de trabalho, eles ainda diminuem o valor da pensão da pessoa, porque a pessoa voltou para o mercado de trabalho. Então você vê que tem leis aqui no Japão que a coisa é tensa pra caramba. Então se você pretende morar o resto da sua vida aqui, é aquilo que eu tô tentando te alertar. Faça alguma coisa para você não depender do governo. Porque se você tentar depender só do INSS, tu vai sofrer.
e vai sofrer muito, tá? Então, toma cuidado. Quando eu falo em INSS, é o INSS japonês, tá? Do Brasil é outros 500, porque no Brasil, por mais que se fale mal do Brasil, mas você vê que no Brasil ele paga todo mês. Mas aqui no Japão não paga todo mês. Então você vê que aqui no Japão, país de primeiro mundo e o caramba quatro, beleza. Mas o idoso aqui, ele sofre muito mais que o idoso brasileiro. Porque lá no Brasil ainda tem o SUS, né? Para poder aliviar a carga dos idosos. Aqui no Japão não tem. É tudo pago. Então, se você pretende morar aqui no Japão e ter sua velhice aqui no Japão, eu sugiro que você faça alguma coisa para você garantir, tá, a sua velhice. Porque caso contrário, tu vai se lascar. E de verde e amarelo. Tá? Continuando. Nessas circunstâncias, um funcionário do sexo masculino de 72 anos que estava limpando as escadas externas de um prédio usando um refrigerador de pescoço, distendeu a panturrilha e não estava conseguindo se movimentar. A empresa incentiva os funcionários a beber muita água com frequência e fazer pausas, o famoso QQ, para poder, como é que fala assim, se cuidar. Takeshi Ikeguchi, diretor de pesquisa pós-aposentadoria, que conhece bem o trabalho após a aposentadoria, disse que existem grandes diferenças individuais entre os idosos em termos de saúde, força física e ambiente familiar, como cuidar de pais e netos e etc. Além dos esforços das empresas para prevenir os acidentes industriais, ele diz, em vez de implementar regras rígidas, é mais importante que os supervisores no local prestem atenção à condição física de cada funcionário sênior. É um elemento essencial para melhorar a produtividade das empresas como um todo e alcançar o crescimento a médio e longo prazo. Pô, nesse caso o cara está certíssimo. Por quê? Quanto mais a pessoa que está ali trabalhando para você, ela está com a saúde dela em dia, ela está disposta, ela vai ser uma pessoa produtiva, diferentemente do que aquela pessoa que está caída, está cabisbaixa, ela vai trabalhar mais lento. E dependendo da situação, vai acabar faltando, desfalca o time, etc. Então, então você vê que tem tudo um porquê por trás. Mas é fácil chegar numa coisa redondinha? Não. São trabalhos de anos. Tá? São anos ali para poder ver os problemas que estão acontecendo, colocar medidas para aquilo que não aconteça, esperar aquele certo tempo para ver se a medida deu certo ou não e ir implementando. É a mesma coisa no investimento de carteiras de ações. Pensa comigo. Se você tem que pagar 30 anos para a Previdência no Brasil ou aqui no Japão, seja lá onde for, por que você não compra 30 anos de ações? Mas não venda. Compre. Mas compre daquelas ações que vão te render dividendos. Relembrando, não são todas as empresas que pagam juros, que pagam dividendos. O famoso yield. Eu falo várias palavras porque, dependendo de onde você vai assistir o vídeo ou o podcast, tem investidores que falam yield, tem investidores que falam proventos, tem investidores que falam juros, seja lá o que for. São todas as palavras para todas as mesmas coisas. Dividendos. Então tem muita coisa que nós temos que parar para ver. Então por que você não compra por 30 anos? E você vai ver o resultado que isso vai dar. Claro que desde a partir da hora que começou a entrar os juros ali que vão ser pagos, tá, os dividendos que serão pagos do que você comprar, você não gaste, você pegue e reaplique. Então você vai ter praticamente a ideia dos juros compostos, juros sobre juros. A japonesa, mas entrou tão pouquinho no primeiro mês, o que eu faço? Se você tiver, por exemplo, num banco digital, igual o Nubank ou Inter, etc., abra uma caixinha. Aquele pouquinho que não dá para você reinvestir, você joga lá na caixinha, deixa lá. Porque a partir daquilo ali, porque nessas caixinhas elas vão gerando juros também. Claro que é bem menos, mas ainda vão gerar alguma coisa. Melhor do que deixar parado aqui no Japão. Porque você vê que aqui no Japão eles aumentaram a taxa de juros dos bancos, mas ainda assim é muito baixo. É perder dinheiro. E tempo hoje é dinheiro.
tá? Então aplique. Ah, japonês, mas se eu precisar de dinheiro do Brasil, tem como repatriar? Tem. Mostrei no vídeo passado. Isso no caso, para quem é corretor ali, sim, que tem contas cotistas do Nubank. Então quem tiver conta no Nubank, ela consegue trazer dinheiro para cá. Compensa? Dependendo, não. Aquilo ali é só do momento de emergência. Porque eles cobram caro nas taxas. Mas ainda assim é um meio de você mandar para cá, e caso você precise. Tá? Mas enquanto você não precisar, o dinheiro vai estar lá rendendo juros. O que é muito inteligente para você. Para ganhar tempo. Tá? Quanto mais tempo nós ganhamos em questão de juros, menos nós precisamos ficar no mercado de trabalho. Não estou falando que ficar no mercado de trabalho é ruim. Porque tem gente que adora trabalhar no que faz. Isso é bacana? Pô, pra caramba. Isso eleva o moral da pessoa. A pessoa fica, né, como é que fala assim, dá aquela expandida na mente da pessoa ali. E a pessoa sai do ócio. Porque é aquela velha história. Dependendo do ócio da pessoa, a pessoa fica ruminando um monte de coisa. E fala, ninguém me ama, ninguém me quer, em vez de estar sendo produtivo. E nisso, como é que se fala assim, a pessoa vai ficando doente e etc. Então, às vezes é melhor a pessoa estar trabalhando. Mas ela está trabalhando numa coisa que ela gosta. Não por estar sendo forçado pela motivação que ela precisa trabalhar, porque senão ela morre de fome. Existe. Você vê que são duas coisas diferentes. Tá? Então nós temos que tomar cuidado muito. Tá? Por outro lado, em relação aos trabalhadores sêniores, penso que muitas pessoas que sofrem acidentes de trabalhos, né, pensam, nunca esperei que isso fosse me acontecer num lugar como esse. No caso, as pessoas de 40, na faixa dos 40 a 50 anos, que podem ter sintomas e doenças graves aos 60 anos, encurtando sua vida profissional. Foi o que aconteceu comigo. Tá? Eu peguei uma hérnia no L1 aqui que me rebenta. Tá? Portanto, é importante começar a melhorar seus hábitos de vida desde cedo. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que as coisas são, como é que as coisas estão indo pro lado de cá. Te trouxe alguns números de, como é que se fala assim, estatísticos, questão de número de acidentes de trabalho, relembrando, tá? Foram 39.702 no último ano, só que aqui, nessa matéria, o governo ele não dividiu quantas mortes foram e quantos acidentes foram. Acho que ele não dividiu até porque para evitar certa comoção. Tá? Mas tem que se tomar cuidado, sim, muito. Tá? Então vou trazer a matéria da China agora. Olha só. Com o declínio da taxa de natalidade, é a mesma coisa que está acontecendo no Japão. Lá começou a acontecer também. O número de crianças de nascimento são cada vez menor. Tá? Com o declínio da taxa de natalidade e o envelhecimento da população está progredindo rapidamente na China, que foi decidido que a idade de reforma dos trabalhadores será aumentada gradualmente. Então você vê que eles vão aumentar pouco a pouco, tá? Como é que fala assim? A idade para aposentar na China. O troço é tenso pra caramba, se parar para ver. Porque como é que se fala assim? Se eles colocam gradualmente, eles não têm uma perspectiva de teto. Se não tem uma perspectiva de teto, que é o limite que pode subir, o troço vai ficar complicado para os chineses. Por outro lado, à medida de que o futuro da economia se torne incerto, algumas pessoas expressaram preocupações nas redes sociais, dizendo que, mesmo com a idade de reforma seja alargada, não há garantias de que os trabalhadores estarão empregados até o fim. É fato. A mesma coisa aqui no Japão. Por isso que eu estou trazendo matérias da China também, por quê? A China é o maior parceiro comercial do Japão. E você vê que esse problema da previdência com idosos, etc., e aposentadoria, não é só no Japão ou no Brasil, é no mundo inteiro. Então não tem para onde correr. O problema estará lá. Então se você não fizer algo por você, e para você, e com você, ninguém vai fazer. Aí entra aquela ideia que eu falei, ou você pode ser um conquistador, ou você pode ser uma pessoa que vai viver de doação. Você decide. O futuro é teu.
A televisão central da China, no caso a televisão estatal chinesa, informou no dia 13 que o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo decidiu estender a idade da aposentadoria. De acordo com isso, a idade com a reforma para os homens será de 63 anos em vez de 60. Então você vê que subiu 3 anos. Para as mulheres, a idade será aumentada de 55 para 58 anos. E os trabalhadores de escritório de 50 para 55 anos para todos os demais cargos. Então aquela velha história. Se você for peão de fábrica, aumento de 3 anos. Isso na China, tá? Se você for um trabalhador de escritório, trabalhar no ar-condicionado, bonitinho, 5 anos. Tá? Ali, de aumento. O aumento de idade da aposentadoria será gradual ao longo de 15 anos, a partir do próximo ano. Então, todos os anos, durante 15 anos, haverá um aumento na China, nessa parte da Previdência. Por 15 anos de aumento, o troço vai ser tenso? Vai. Porque se você levar em conta, se eles aumentarem um ano, durante 15 anos, serão 15 anos de aumento. Então, básico, se você levar a ideia de começou com 60, vai terminar com 75. Só que aqueles começaram logo, já meteram o pé na porta, já colocaram 3 anos logo de cara. Então, se você levar na ideia de um homem, nesses 15 anos, quanto que não vai dar? 78 anos. Isso para começar. Se não houver aumentos a mais. Porque nesse aqui foi o primeiro ano, 3 anos, depois colocar um ano, daria mais ou menos 78 anos ali. Se eu não estou ruim de conta. Você vê que 78 anos é tenso. Mas se eles colocaram, nesse meio tempo assim, vai ter um aumento de 2 anos. Então de 78 já cai para 80. Cai não, aumenta para 80. E assim vai. Então já dá para você sacar que na China também o pau vai torar. Então, toma cuidado, é aquilo que eu falo para você. Faça alguma coisa para você enquanto é tempo. Além disso, o período de pagamento do prêmio de seguro de pensão atualmente é de pelo menos 15 anos. E será alargado em fases até um mínimo de 20 anos. Então você vê que vai ter a idade limite e o tempo de contribuição. Você vê que foi aumentado também aqui já em 5 anos. Nos últimos anos, a China assistiu um rápido declínio na taxa de natalidade e envelhecimento da população e prevê que até 2035 a população com 60 anos ou mais excederá os 400 milhões, representando mais de 30% da população total, que é o problema que o Japão está passando hoje. Levando um declínio na população ativa e dificuldades financeiras nas pensões, porque é aquela velha história. A parte previdenciária, a parte das pensões, ela é uma pirâmide. Ela depende dos trabalhadores ativos sustentarem quem já está parado. Então é aquela velha história, quanto mais longevo for a idade das pessoas que estão aposentadas, mais pessoas aqui precisarão trabalhar para sustentar os idosos. Só que quanto menos pessoas, menos entrantes no mercado de trabalho, menos impostos terão, então menos dinheiro para sustentar os idosos vai ter. Basicamente essa é a ideia básica. Então é isso que o Japão está passando agora. Então é aquela velha história. Futuramente os impostos vão aumentar no Japão, e de forma horrenda, se continuar dessa forma que está indo. Por isso que o Japão está abrindo muitas portas para os estrangeiros vir. Por isso que o Japão está tentando fazer estímulos de turismo para tentar girar o capital da melhor maneira possível, porque as riquezas do Japão não estão girando. Então o turista ele vem, ele compra aqui e vai girando as riquezas do país. Mas ainda é muito pouco. Por quê? Quem gira o país não é o turismo, é o PIB. E o PIB é composto de quê? Moradores do terreno, do território ali. Só que o governo Kishida ele não percebeu isso ainda.
Eu espero que o próximo primeiro-ministro do Japão ele perceba. É uma coisa que eu venho falando desde a época do Suga. Os caras não estão girando a economia, os caras não estão girando. E olha a nhaca que isso virou. Você vê que a ideia do ministro da agricultura do Japão. Ah, como está diminuindo a taxa de natalidade no Japão, vamos diminuir a plantação de arroz. É um puta de uma topeira. Porque ele se esquece, como é que fala assim, que ele está vendendo para o exterior, turistas estão vindo, pessoas estão comendo, fora as pessoas aqui dentro. Então o que gerou? Uma grande inflação em cima do arroz. Tanto que está saindo notícias que só na JA, tá, que é uma das cooperativas aqui do Japão, uma das grandes cooperativas aqui do Japão, o aumento do arroz na JA está em torno de 17%. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Então dependendo, para você conseguir arroz mais baratos, ou você vai direto no produtor ali, isso se ele tiver um preço bom. Senão dependendo não compensa. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque no YouTube, no Facebook, tem muitos, como é que fala assim, vendedores de arroz. Então eu tenho precificado com alguns deles. Um saco de 30 quilos, por exemplo, de estava 16.800, o outro 16.300, 30 quilos. Então se você pega e divide aqueles 30 quilos de 3 por 3 sacos de 10, dá uma média dependendo de quê? 5 mil e pouco. Esse aumento está o quê? Dá mais de 15% por 10 quilos. A coisa é tensa pra caramba. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem muita gente, eu vejo muita gente falando: ah, o arroz aqui onde que eu moro voltou com o mesmo preço de antes. Aonde é esse milagre? Porque eu não vejo. Pelo menos, olha que a cidade que eu moro é pequena. E ainda assim o valor do arroz veio bem alto aqui. Imagina numa cidade grande, que o consumo é maior, as coisas são mais caras. E as pessoas falam: não, o arroz aqui veio com o mesmo preço. Só que bater a fotinha e mostrar ali, não mostra. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado aqui. Falar, até papagaio fala. Mas tem noção da realidade? Aquilo que eu falei também. Tem empresas de arroz aqui que elas diminuíram o volume de 10 para 8 quilos. Então tem que tomar cuidado também. Porque diminuir 2 quilos do saco de arroz. Não são todas as empresas, tá? Algumas empresas fizeram isso. Só que o preço permaneceu o mesmo. Caro pra cacete. Mas diminuiu 2 quilos. Isso faz diferença pra caramba. Então dependendo, nós temos que ver aquelas empresas que estão pagando, que tem os 10 quilos ainda, pelo mesmo preço. Para você não tomar prejuízo. Porque tem muita gente oportunista nesse meio tempo para poder fazer uma grana. Né? Mas continuando aqui. Na China, o futuro da economia é incerto devido à recessão imobiliária. Algumas pessoas expressaram ansiedade nas redes sociais chinesas, dizendo que, mesmo que a idade de reforma seja alargada, não há garantia de que os trabalhadores estarão empregados até o fim. Isso é fato. Muita coisa acontece aqui no Japão também. Por isso que eu falo para você. Comece a fazer alguma coisa que vai te render uma grana. Fato. Igual no caso das ações. Se você comprar as ações e não vender, o único problema, dor de cabeça que você vai ter é esperar. Claro que de tempos em tempos isso vai subir, isso vai cair, sim. Por isso você tem que tomar cuidado com empresas aonde você vai investir. Porque se você pega aquelas empresas que têm um prospecto de boas pagadoras, você não precisa esquentar a cabeça, porque você sabe que todo mês vai entrar. Por isso que diz renda variável, porque ela vai variar. Então tem empresas, dependendo, naquele mês eu não vou pagar os juros ali, não vou pagar os dividendos, porque eu vou pegar essa grana e eu vou investir. Ela está no direito dela, porque está no estatuto. Então quem comprou as ações não pode reclamar. Mas por isso que você tem que ver aonde você vai investir. Porque tem empresas que, faça sol, faça chuva, mesmo com o dinheiro de investimento, ela paga os juros. Tem empresas que não pagam. Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que tem pessoas que falam assim: eu perdi muito dinheiro no mercado de ações. Não soube aplicar. Fato. Tá?
Então tem que tomar cuidado, sim. Tem empresas que vão pagar bem menos, dependendo do que outras, vão, mas ela tem, como é que fala, um prospecto de pagar direto, sem corte. Então, dependendo da situação, vale a pena você aplicar numa empresa? Até vale, porque se você não quer ficar prestando atenção no mercado, não quer ficar tomando conta da sua carteira, você tem que ir para empresas mais seguras possíveis, por mais que ela pague menos. Mas você sabe que ela vai te pagar. Você não vai tomar um calote, né? Ou você não vai ter uma quebra no meio. Porque se você montar uma carteira da forma que eu estou fazendo ali, que é uma carteira de renda mensal, ela tem que te pagar todo mês. Porque senão não faz sentido. Tá? Ou no máximo trimestral, igual a minha carteira. O mês que vem ela vai cair. Porque esse mês ela deu uma subida, porque muito das, como é que fala assim, dos investimentos que eu fiz trimestralmente falando, caiu agora. Só que agora o próximo vai ser dessa carteira, vai ser daqui 3 meses só. Por isso que eu tenho que ter outra diversificação na carteira, que ela vai me pagar bimestralmente ou mensalmente. Por isso que nós temos que tomar um certo cuidado, né? E oscilações no mercado sempre tem. Quem acompanhou aquele último tombo da Nikkei 225 aqui no canal, deve se lembrar que eu falei que não é hora de vender, não venda. E quem vendeu perdeu dinheiro. Aí vai aparecer meia dúzia de tapado falando, ah lá o grande investidor. Não, são boas práticas de mercado. Porque se você pegar livros de várias pessoas, se você pegar a biografia de várias pessoas, ou mesmo escutar podcasts, vídeos, alguma outra coisa, você verá ali. Se você aprender historicamente com o erro das outras pessoas, você não vai fazer o mesmo erro. É fato. Mas existem aquelas pessoas que vão aprender no caminho do amor e tem aquelas pessoas que vão aprender no caminho da dor. E é isso que eu tento mitigar para você. Tá? Eu trago certas informações, certas dicas para você aprender no caminho do amor. Não estou falando que você precisa me escutar. Mas você pode aprender com suas próprias ações. Você pode estudar ou etc. Se você não quiser estudar, não há problema. Mas você vai aprender no caminho da dor. Porque você vai cometer vários erros que muitas pessoas já relataram esses erros no meio do caminho, que você não precisa cometer esses erros. Mas quem não pegou a informação, quem não estudou ou quem não seguiu, vai cometer esse erro. Ele está fadado a cometer esse erro. Tá? Então, não há muito o que fazer. Tá? Mas de qualquer maneira, pense o que você quer para o seu futuro. Porque se você ficar dependendo de governo e etc., pode ser que não dê tempo. Não dê tempo assim. Você não consiga fazer algo por você. E mercado de ações, etc., principalmente para quem tem pouco dinheiro, leva muito tempo para render alguma coisa. Então faça o quanto antes para você. Comece pouquinho, aquilo que eu já falei. Tem ações de R$4, R$10, R$7, R$9. Veja, faça um prospecto, veja ali como é que se fala assim, o que são bons pagadores de dividendo, o que não são, e comece a aplicar. Se a gente nunca der o primeiro passo, a gente nunca vai conseguir percorrer 1 quilômetro. Porque nós precisamos dar o primeiro passo. Simples. Tá? O primeiro passo é sair da zona de conforto, que é sempre o mais difícil. Mas sempre o faça. Ah, japonês, não quero investir, não há problema. Estude. Melhore seu valor de mercado. Ou monte um negócio para você. Tá? Seja lá o que for, mas faça legalizado. Mas não deixe de fazer algo por você. Porque se você for depender só de, como é que fala assim, previdência, tu tá lascado. Tá? Você vê que eu tô te trazendo informações aqui de Japão, em China, e o troço tá tenso. Então pense o que você quer para você. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, claro. E eu vou ficando por aqui e Maido.